Boa noite a todos, a todas, que a paz do Senhor esteja conosco nessa noite, amém? Vamos dar início ao nosso culto de celebração ao Senhor. Desde domingo passado estamos tentando esse novo formato da liberação gradual dos nossos cultos. Sabemos que estamos ainda experimentando um momento muito difícil na nossa vida, na nossa saúde, na nossa sociedade, no país e no mundo, e consequentemente atinge a todos nós. Então, da mesma forma como domingo passado nós falamos sobre isso, nós ainda estamos experimentando esse momento, não sabemos até quando vai, mas é um momento em que merece muita cautela, muita reflexão, e vamos pedir a ajuda de Deus para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, eu conto com a colaboração de todos vocês, né? Os bancos estão marcados, né, para que vocês possam se sentar apenas em família, juntos, para evitar qualquer tipo de preocupação posteriormente. E nós aqui vamos prestar o nosso culto a Deus. Você que está em casa também, que Deus abençoe sua vida. Agradecemos muito a sua presença, a sua companhia, e que juntos vamos celebrar o nosso Deus, a Ele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido você a ficar de pé, por gentileza. Sejam muito bem-vindos, ou bem-vindos à igreja. Depois de 6 longos meses, apenas com o culto online, estamos fazendo o teste desse culto agora, uma parte presencial e uma parte online. Então, Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe, que possamos aproveitar da melhor forma possível. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante de Deus, através da nossa oração. Paizinho santo e Deus de amor, muito obrigado por este momento. Para nós é um motivo de muita honra, de muita alegria, podermos fazer parte de um reino que nunca terá fim. Como é bom podermos ser servos do Senhor, como é bom te servir, como é bom saber que o Senhor nos ama de uma forma incondicional e independente de nós. Somos falhos, pecadores, erramos muito, falhamos demais, mas como é bom contar com a tua graça. A tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça, e nós estamos aqui vivendo e experimentando a tua graça e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Nós queremos entregar a nossa vida em tuas mãos. Nos perdoa, nos ajuda a andar na direção certa, nos ajuda a entender a tua vontade para a nossa vida e juntos podermos caminhar. As nossas decisões nós colocamos em tuas mãos. Nos protege, nos livra de todo o mal. Abençoa aqueles que estão em casa, que por diversas razões não pode estar aqui conosco, mas acreditamos que o Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe. É um Deus que está aqui presente, mas é um Deus também que está em cada lar, em cada coração, nesse momento. Recebe o nosso culto como expressão do nosso amor e da nossa gratidão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto bíblico e queria convidá-los a ler junto comigo, vocês que estão aqui, vai ser projetado aqui, de Jeremias capítulo 29, é um texto muito lindo do profeta Jeremias, de que Deus colocou à disposição do povo através do profeta Jeremias, que é capítulo 29, versículos 11 a 13, versículos 11 a 13, esse aí está errado, aí começa o presencial, começam os problemas, né? Jeremias capítulo 29, versículos de 11 a 13, 11, 12 e 13, vai ser projetado aqui, se Deus quiser. Vai? É Sandro que está lá, né? Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, 11, 12 e 13, vamos ler juntos? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo de número 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim,
e eu vos ouvirei. E o 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Antes disso, dê boa noite para a pessoa que está aí perto de você. Não precisa dar as mãos, não precisa se confraternizar, só as pessoas da sua família. Dê boa noite para você que está nos assistindo, e vamos louvar juntos ao nosso Deus. Essa canção que nós vamos entoar agora e louvar ao Senhor com ela, fala um trecho bem grande desse versículo que a gente acabou de ler. E a gente então vai cantar um versículo. Essa é uma forma da gente louvar ao nosso Senhor. Vamos cantar Invoca-me. Descansa o coração. O que eu pensei, o que penso de ti, espera e te darei o melhor. nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. põe a tua fé, Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. volta aí essa canção. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. O que eu pensei, o que penso de ti, espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias, Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. sossega a tua alma. Ouça, Senhor, Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. confia e espera, hein? Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia no Senhor, Confia, espera, estou contigo, nunca
Nós confiamos no Senhor dessa forma, porque nós sabemos que os sonhos dele é bem maior do que os nossos sonhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Às vezes nós pensamos tão negativamente em determinadas situações que a gente tem que pedir, como diz o início dessa canção que nós vamos cantar agora, para o Senhor guardar o nosso coração de pensar essas coisas, de fazer a nossa vontade, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Vamos cantar essa canção, Teus Sonhos. Você pode pôr a mão no seu coração e pedir para o Senhor guardar o coração, o seu coração, da sua própria vontade, e pedir para que Deus faça nesse coração a vontade dEle. De viver pra mim mesmo.
o Senhor faça a vontade dele. Venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Mais uma vez. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Mais uma vez. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha Vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Amém. 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 Como é bom saber que nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos de vida. Melhor ainda é saber que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Às vezes nós lamentamos muito o fato de muitas coisas que nós gostaríamos não aconteceram. Sonhamos muito, planejamos, idealizamos, mas simplesmente as coisas não dão certo, por mais que a gente faça. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos ter uma consciência, a consciência de que se não deu certo, é porque Deus tem sonhos maiores para a gente, e os sonhos dele são sempre melhores para a nossa vida. Então talvez você esteja se sentindo frustrado nesta noite por alguma coisa que não deu certo. Deus tem o melhor para você. Deus pode reverter esse quadro e fazer aquilo que, na verdade, vai ser o melhor para a sua vida. Você pode sentar? Nós vamos, nesse momento, dedicar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa vida. Também vamos estar lembrando daqueles irmãos que esta semana estão aniversariando, que Deus possa os abençoar poderosamente, aquelas pessoas que estão fazendo aniversário de casamento também, que Deus os abençoe. Nesse momento nós vamos fazer a dedicação do nosso dízimo, da nossa oferta e também da nossa vida, né? As pessoas que estão em casa, elas têm esses 3 recursos, ou esperar para, tem 4 agora, né? Esperar para o próximo culto presencial, no próximo domingo. Tem o recurso do depósito bancário, da transferência e do aplicativo PicPay, aqueles que usam. Temos esses recursos aí que os irmãos podem estar se apropriando e enviando a sua oferta. Louvamos a Deus a vida de cada um de vocês por estar fazendo isso mesmo no meio da pandemia ainda. Só Deus para recompensá-los, tamanha generosidade e fidelidade para com Deus. Há alguém que está fazendo aniversário essa semana que está aqui presente para receber uma lembrança higienizada? Está higienizada a lembrança, tá? Alguém não? Então você que está em casa, Deus abençoe sua vida, e aí quando você estiver no culto presencial, você vai receber sua lembrança, tá bom? Nós vamos estar orando ao Senhor, e logo após a nossa oração, nós vamos participar desse momento. Se você não veio preparado para participar desse momento, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Mais importante do que você vir depositar uma oferta no altar, é você entregar a sua vida no altar do Senhor. Isso aí é indiscutível, mais importante. E nunca pense o contrário. A oferta é só consequência. A vida é o que Deus quer, que é o mais importante. Vamos orar ao Senhor. Convido você a fechar seus olhos e a falar com Deus. E eu queria que, ao falar com Deus, você pensasse na sua vida financeira agora. Como está a sua vida financeira? E como você gostaria que ela tivesse? Compreenda nesse momento que Deus também tem interesse em te abençoar financeiramente. Ele é o Deus de perto, o Deus de longe, o Deus sobrenatural, mas é um Deus real, presente. Eu queria convidar você a colocar a sua vida no altar do Senhor e abrir seu coração para Ele e dizer assim: Pai, a minha vida financeira não está do jeito como eu gostaria, e eu entrego em Tuas mãos para que o Senhor cuide, o Senhor me ajude, o Senhor me dê o escape, o Senhor abre portas. Fale com Deus. Paizinho Santo e Deus de amor, estamos aqui com o nosso coração aberto diante do Senhor.
de maneira que muitas vezes algumas aflições tentam se colocar tão presente na nossa vida que muitos perdem o sentido da vida. Mas como é bom saber que podemos abrir o nosso coração diante daquele que já sabe o que vamos falar. E que mais do que isso, compreende exatamente como estamos nos sentindo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua graça. Talvez, Pai, muitos de nós aqui estejam passando por situações as quais não têm controle sobre ela. Talvez a sua vida financeira virou de ponta cabeça, mas nós queremos entregar a vida deles em tuas mãos, que o Senhor possa sustentá-los, guardá-los. Nós acreditamos num Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que providencia aquilo que é o melhor para a nossa vida. Por isso, Pai, nós entregamos a nossa vida por completo em tuas mãos. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que estão em casa, debilitados, que não podem participar conosco presencialmente por diversos motivos, mas aonde quer que eles estejam, sejam alcançados pelo Senhor, tal qual nós estamos sendo alcançados aqui presencialmente. Perdoa as nossas falhas, nos dá o escape necessário para reorganizar a nossa vida financeira e, através disso, podermos também dar honras e glórias ao teu santo nome. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor e teremos a oportunidade de fazer a nossa dedicação. Do meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua tudo a ti.
ti. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Que possamos sim fazer essa entrega. Deus não quer que entreguemos apenas parte da nossa vida. Essa canção, ela não fala de entrega de recursos materiais, financeiros. Essa canção fala da nossa vida. Ele não quer a nossa vida pela metade, Ele quer tudo no altar dele. Nós vamos mais uma vez orar. Eu queria convidar você a orar pela sua família, a orar com a sua família nesse momento, pedindo para que o Divino Espírito Santo de Deus possa nos abençoar nesse momento. Convido você a fazer mais um momento de oração junto comigo. Você que está em casa também, nós vamos orar juntos nesse momento. Pai, muito obrigado, porque somos convocados todos os dias a entregar tudo ao Senhor. Somente quando entregamos tudo ao Senhor, nós podemos desfrutar do Teu colo, da Tua graça, do Teu amor sobre a nossa vida. Podemos ver a multiplicação das nossas forças. Podemos ver as portas se abrindo de lugares que nunca imaginávamos. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ama de uma maneira incomparável. Não temos dimensão desse amor. A única coisa que podemos fazer é entregar tudo ao Senhor, como expressão do nosso amor, da nossa fidelidade por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa os aniversariantes desta semana. Cuida deles, Senhor. Talvez não estejam fazendo o aniversário da forma como gostaria, mas saiu do jeito que o Senhor permitiu. E o fato de termos a vida já é suficiente para podermos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Fica conosco, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, durante este mês de setembro, como Igreja de Cristo Jesus, nós estávamos pensando e falamos sobre alguns pontos muito importantes para que a gente pense a respeito do Setembro Amarelo. E lamento o fato de que isso não partiu da igreja, a igreja que é a maior proclamadora da vida, que deveria ter criado o Setembro Amarelo, era a igreja que deveria ter criado. Mas enfim, Deus usa pessoas de outros modelos, de outras regiões, e que nem crente eram, para criar a importância da valorização da vida. E aí foi pensado para que o mês de setembro fosse de valorização à vida, de refletir sobre isso, de incentivar e de compartilhar com as pessoas a importância de valorizar a vida, e principalmente em defesa dela contra o suicídio. E nós, como Igreja de Cristo Jesus, não poderíamos ter ficado de fora. Como eu falei, lamento o fato de não ter sido a igreja ter criado isso. Mas enfim, pegamos o gancho dessa criação e tentamos conscientizar cada um de nós a importância de lutar pela vida e de permanecer nela, independente das circunstâncias, porque há esperança em Cristo Jesus. Então, durante todo esse mês, nós focamos nisso, falamos sobre isso e tentamos, de alguma forma, de alguma maneira, ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre a tristeza que leva à depressão profunda, como foi no caso de Noemi. Noemi, que chegou ao fundo do poço e foi resgatada pela graça de Deus e pôde transformar a sua vida no momento mais caótico da sua existência. No segundo domingo, nós falamos sobre a angústia e como é difícil lidar com ela, porque são coisas que a gente não consegue nomear. Angústia é aquela situação na nossa vida que a gente não consegue dar o nome, a gente só sente, e que tira a nossa paz, tira a nossa segurança, tira a certeza de que as coisas podem dar certo. E vimos isso na vida de Jesus, que nem Jesus, sendo Deus, ficou isento das angústias. E a grande pergunta é, imagina eu e você, também sofremos isso quase que todos os dias na nossa vida. Domingo passado nós reforçamos a importância de lidar com a ansiedade. No discurso de Jesus,
a partir de Mateus capítulo 6. Jesus estava lidando com a comunidade e com os discípulos completamente ansiosos, e Jesus deu alguns conselhos práticos para que eles pudessem vencer a ansiedade. E hoje eu queria falar de um outro personagem bíblico, que se encontra em Êxodo capítulo de número 4, a partir do versículo 1, chamado Moisés. E hoje nós vamos falar sobre uma outra coisa que na verdade pode tirar, e a última delas, é claro que tem infinitas coisas, mas essas aqui são as que mais são visíveis em muitas pessoas, e eu queria usar esse personagem bíblico para falar sobre esse outro gatilho que se chama autossabotagem. Talvez você não conseguiu lidar ainda e pegar o que seja isso, mas a gente vai entender como nós praticamos a autossabotagem contra nós mesmos, praticamente todos os dias, e que é um gatilho muito grande para que a gente possa refletir sobre a vida e que pode tirar a nossa qualidade de vida. E pasmem, leva muitas pessoas ao suicídio, à autossabotagem. Então eu queria compartilhar esse texto com os irmãos, a partir de Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1, vou ler na versão da NVT, que diz assim o texto da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1. Isso depois que, na verdade, Moisés foge para o Egito. Moisés estava, na verdade, querendo libertar o seu povo da opressão, mas aí não conseguiu. Ele mata um egípcio, esconde, é descoberto e ele foge para não morrer. E depois de 40 anos depois, quando ele estava vivendo a normalidade da vida, ali ele constitui família, ali ele se casa, ali ele tem filhos, ali ele trabalha para o sogro dele. Quando tudo parecia que iria tudo caminhar do jeito que estava, Deus aparece para ele no capítulo número 3, resgata no coração dele o desejo de ser o libertador e realizar seu sonho. Mas no capítulo 4 nós encontramos exatamente essa história, que diz assim: Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Ele disse: uma vara, um cajado, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Para que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto a seu irmão Arão o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2 quando falarem e instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrarei. Só até aqui. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. A minha oração
que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Queria falar nessa noite sobre autossabotagem, quando o fracasso vem antes do sucesso. Quantos de nós não armamos armadilhas para nós mesmos? Existem muitas pessoas que, na verdade, parecem que estão numa luta desenfreada contra elas mesmas. Parte de nós, mesmo que a gente queira tanto alcançar algumas coisas na nossa vida, mas nós arrumamos todas as estratégias possíveis para não realizar. Nós mesmos fazendo isso. E nós tentamos encontrar um culpado para todos os erros que acontecem na nossa vida. Sempre estamos colocando e projetando que o erro deve estar nas circunstâncias, o erro está em outras pessoas, o erro em alguma situação, em algum momento. Nós nunca conseguimos colocar a culpa na gente. Nós nunca nos colocamos como os verdadeiros culpados por estarmos vivendo a vida que estamos vivendo hoje. E aí nós tentamos arrumar um bode expiatório para culpar alguém pelas mazelas que acontecem na nossa vida. Nunca nos responsabilizamos por absolutamente nada. Isso é o autossabotador. Aquele camarada que luta contra ele mesmo. Por mais que mostrem todas as saídas possíveis, ele sempre vai arrumar um meio para não ir, para não fazer. E vai se colocar sempre na situação do pobre coitado, de que todo mundo está lutando contra. 40 anos depois, Deus aparece para ele, no meio do deserto, e diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e aí eu escolhi você para libertar o meu povo. E aí começa o diálogo. E todo o diálogo que Moisés aqui está falando com Deus, é dizendo: eu sou um autossabotador, eu não quero fazer isso, eu não quero viver isso. Eu arranjou tudo quanto foi desculpa para não ir. E Deus estava tentando ensinar a Moisés, e serve para cada um de nós, algumas estratégias. Moisés estava se sentindo fracassado, porque algumas coisas não deram certo na sua vida, e isso estava ligado exatamente à sua história de vida. Tudo que Deus estava falando aqui, que era possível vencer o complexo de inferioridade. Tanto é que o povo pergunta lá a ele, os egípcios: quem é você para ser juiz entre a gente? Você não é nada, você é um hebreu que matou um egípcio, se escondeu e acha que ninguém está vendo. Aí quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu escolhi você. Qual é a primeira resposta de Moisés no capítulo 3? Quem sou eu? Aquela palavra que o egípcio falou para ele: quem é você? Você não é nada. Isso ficou no coração de Moisés por 40 anos. De maneira que quando Deus chama Moisés para cumprir o propósito dele na vida, ele olha para ele e diz assim: quem sou eu, Senhor? Eu não sou nada para cumprir tamanha obra como essa. Mas aí eu queria, na verdade, mostrar a partir desse texto, como nós podemos vencer a autossabotagem na nossa vida, como podemos vencer, ou pelo menos nos desviar dela em algum momento da nossa existência. Eu queria pensar em alguns pontos aqui. A primeira delas, a primeira coisa que eu queria destacar, foi essa luta contra nós mesmos, essa autossabotagem. Não meça, preste bem atenção nisso, não meça seu valor pelo valor que as pessoas lhe dão. Escutou bem o que eu disse? Não meça seu valor pelo valor que as pessoas lhe dão. O versículo 1 do texto, quando Moisés responde ao Senhor assim: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? Moisés está dizendo: as pessoas não vão acreditar em mim, as pessoas não me valorizam, as pessoas não vão dar valor àquilo que eu vou falar, as pessoas não têm noção de que foi o Senhor que me enviou, eu não tenho capacidade para fazer isso, eles não vão acreditar, porque Moisés estava simplesmente querendo que os outros vissem que ele tinha valor. Mas ele aqui, nesse momento, ele diz: as pessoas não me valorizam. Irmão, sabe como é que a gente vence esses momentos na nossa vida? Quando a gente não mede o nosso valor pelo valor que as pessoas lhe dão. O texto deixa muito claro que a tentativa de Moisés de se esquivar foi que as pessoas não iriam acreditar nele. E o que Deus estava mostrando para Moisés aqui
mostrando a Moisés foi que ele deveria acreditar em si e não esperar muito dos outros. Muitas pessoas, irmãos, se sabotam, e muitas pessoas que se sabotam têm a opinião dos outros como fundamento principal da sua vida. Tem muitas pessoas que regem a sua vida, as suas decisões, aquilo que são, por causa da opinião dos outros. Você já lidou com pessoas assim, que se preocupam em extremo, porque a opinião dos outros é o que importa. Não importa o que eu penso, o valor que eu me dou, o que importa é o valor que as pessoas me dão. Eu quero me sentir importante para os outros o tempo inteiro. E aí, quando eu não consigo encaixar isso, eu passo a me desvalorizar. Isso é muito ruim, porque implica que a sua vida para de fazer sentido para você, para que tenha sentido para outro. Você já pensou nisso? Que muitas vezes nós estamos o tempo todo preocupados com o que os outros acham, com o que os outros vão pensar, aí nunca tomamos uma decisão séria na nossa vida, nunca arriscamos, nunca saímos do lugar da acomodação, nunca conseguimos deslumbrar de absolutamente nada, porque estamos sempre preocupados no que os outros vão pensar. Isso é autossabotagem. A vida perde o valor para você mesmo, porque você agora está preocupado em querer dar valor à sua vida, ao que os outros pensam. Meu amado e meu irmão, se nós formos viver a nossa vida seguindo o que as pessoas pensam, cada dia a gente morre um pouco. Cada dia a gente morre um pouquinho, porque nós sempre queremos que a opinião dos outros faça sentido para a gente. Tanto é, importa tanto que se uma pessoa fala qualquer coisa, mas qualquer coisa, o nosso dia pode ser o mais perfeito, podemos deslumbrar das melhores coisas, mas um detalhe, uma opinião, estraga toda a nossa vida, porque o que interessa sempre é a opinião dos outros. Meu irmão, se você for esperar que os outros te valorizem, esquece. A vida tem que ter sentido para você. Não procure o sentido da sua vida nos outros, não projete o seu valor nos outros, naquilo que os outros acham ou pensam a seu respeito. Mas acredite que a vida tem que ter valor para você. Aí a segunda coisa, a segunda estratégia de Deus foi dizer assim: o que você tem nas mãos? Eu imagino a feição de Moisés dizendo: é um cajado velho, já tem 40 anos que eu fico dando nesses burros o tempo todo com ele, nessas ovelhas insuportáveis, 40 anos. E aí o que Deus está querendo dizer a Moisés é o seguinte: sabe como é, Moisés, que a gente vai vencer esse período de autossabotagem na vida da gente? Quando a gente aprende a fazer o máximo com o mínimo que nós temos. O máximo com o mínimo. Deus deu várias estratégias para Moisés com aquele cajado na mão, para que Moisés pudesse se apoiar no mínimo que tinha, para dar o máximo dele com o mínimo que tinha. Se você continuar lendo a narrativa e o texto do Êxodo, você viu quantas coisas aconteceram com Moisés estendendo o cajado? Quando Moisés chega no Egito, além desses aqui, quando Moisés chega no Egito para falar para Faraó, das 10 pragas que caíram sobre o Egito, 7 delas foi Deus dizendo o que para ele? Moisés, levanta o teu cajado. Quando o povo está encurralado entre o Mar Vermelho e entre, que é azul, né, segundo Heitor, que o mar não é vermelho, é azul, porque, enfim, e o povo vem correndo o Egito atrás deles para matar. Quando o povo está desesperado, Deus olha para Moisés e diz o que para Moisés? Moisés, levanta o teu cajado e o mar vai se abrir. E foi isso que aconteceu. Quando eles atravessaram o mar, Moisés levantou o cajado, o mar se fechou. Quando o povo está reclamando, que o povo reclama de tudo, em qualquer situação, em qualquer época, seja no deserto, seja na terra prometida, seja na bonança, seja na escassez, o povo reclama de tudo, com falta de água, Deus diz assim: fala ao povo perante a rocha com o teu cajado.
Ou seja, Moisés é possível dar o máximo de si com o mínimo que tem. Sabe qual é o grande problema? É que nós esperamos que aconteçam grandes coisas na nossa vida para que a gente possa fazer alguma coisa acontecer. Nós esperamos que coisas grandiosas aconteçam, sendo que o mínimo, e Deus olha para a gente e diz assim: o que é que você tem nas mãos? Ah, mas eu tenho essas coisas que são insignificantes, mas são com essas coisas significantes que Deus pode fazer grandes coisas. Só dê o máximo com o mínimo que você tem. Não fique menosprezando o mínimo. Muitas vezes, por apenas termos o mínimo, não saímos do lugar. Muitas vezes, porque olhamos para os nossos recursos, para a nossa vida, não vemos que absolutamente nada acontece. Porque nós não temos condições para fazer, porque nós não temos como dar o primeiro passo, e Deus está dizendo: faça ao máximo com o mínimo. O que você tem nas mãos? Alguma coisa você tem, alguma coisa você pode fazer, alguma coisa você tem em mãos, é o mínimo que você tem. Saia do lugar de acomodação com o mínimo, faça as coisas acontecerem com o mínimo. O mínimo, o pouco, quando colocado nas mãos de Deus, se torna em grandes coisas. O pouco com Deus é muita coisa, só se você colocar nas mãos de Deus. Enquanto estiver nas suas mãos, enquanto você se achar o coitadinho, que não pode fazer nada, que nada está dando certo, que nada está acontecendo, as coisas não vão fazer sentido e não vão sair do lugar. O grande problema é que o tempo inteiro estamos nos levando. O que é que leva a gente a achar que temos o pouco suficiente? Porque a gente compara. E uma das maiores tragédias que acontece na nossa vida é a comparação. Você olha para os seus recursos, mas olha para o recurso do outro. Moisés olhou para o que tinha na mão, um cajado, mas ele pensou em tudo que o faraó tinha, que o seu império tinha. Dizer assim: o que eu tenho não é nada diante de faraó. Mas foi o mínimo. O mínimo. Coloque o mínimo nas mãos do Senhor. Se você comparar demais aos outros, você vai ficar no mesmo lugar sempre. Não tem aquela história que a grama do vizinho sempre parece mais verde? Sempre. Sabe por que a grama do vizinho sempre é mais perfeita e mais verde? Porque você não convive com eles. É aquela famosa história: leva para casa. Você sempre acha que a vida do outro é melhor que a sua, que aquilo que o outro tem sempre é o melhor, mas você não sabe a vida dos outros, não sabe o que a pessoa está vivendo. A gente vê a fachada, a aparência, porque a gente sempre acha que a vida do outro é mais perfeita, é melhor que a minha, e a gente não valoriza as pequenas coisas que a gente tem, as pequenas conquistas. O autossabotador não se alegra com as pequenas conquistas, ele só está interessado nos grandiosas, nas grandes coisas, porque na casa do outro tem mais coisas, o outro consegue comprar os melhores carros, as melhores coisas, e eu não. Mas você pode trocar uma telha na sua casa, é o mínimo. Se alegre com o mínimo que você tem, e aí nós vamos estar aprendendo a lidar com as coisas que podem acontecer. Nós nunca se compara a ninguém, cada um tem aquilo que Deus permite ter, cada um tem aquilo que Deus permite ter. Mas tem uma outra coisa, para a gente caminhar por causa do nosso horário. Quando a gente chega no versículo 10, Moisés, porém, disse ao Senhor, olha o que Moisés diz, depois que Deus faz um monte de coisa, Moisés, porém, disse: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falastes com teu servo, não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. E a partir daí, Deus vai tentar resgatar a autoestima de Moisés, e Moisés vai dar várias desculpas. Como é que a gente pode vencer a autossabotagem? Não fique procurando desculpas para todas as oportunidades que lhe aparecem. Escutou o que eu disse? Não fique procurando desculpas para todas as oportunidades que são lançadas, que aparecem na sua vida. Toda vez que Deus dava uma saída, Moisés arrumava uma desculpa. Toda vez que Deus dava uma possibilidade, Moisés colocava uma desculpa. Isso é característica do autossabotador. A oportunidade está aí, Deus está te dando, Deus escancarou as portas,
Mas aí eu arranjo todas as desculpas possíveis e inimagináveis. Eu crio desculpas para não me lançar a esse grandioso projeto que Deus tem. Essa é uma das grandes características, porque isso implica em sair da zona do conforto. Esse tipo de pessoa tem medo de sair do lugar da acomodação, tem medo de errar, medo da mudança, medo de dar certo. Você já deu com pessoas que têm medo de dar certo? E se der certo? Amém, que deu certo, mas tem gente que tem medo que as coisas deem certo na vida deles. Há pessoas que têm medo de ser feliz. A sua felicidade constrange outras pessoas, ela tem medo de ser feliz. Não tem aquela pessoa que olha para você e diz assim: menino, que blusa mais bonita. Aí você diz: menino, eu comprei numa feira por R$ 9,99. Às vezes foi cara, mas você tem vergonha de dizer que foi caro, tem vergonha de ser feliz. Isso é autossabotagem. Pode dizer obrigado, precisa dizer preço, né? Precisa dizer preço. Mas tem pessoas que dizem assim, só para não se sentir tão para cima, porque os extremos são complicados, ela diz: não, isso aqui é barato. Essa roupa eu comprei por R$ 9,99, ainda ganhei um cinto. Ainda veio o cinto de brinde. É terrível isso. E isso gera problemas. A pessoa tem a tendência de apenas olhar para o lado negativo das coisas. Eu não vou, porque vai que dá certo. Sempre acontece isso comigo. E um dos principais sintomas da autossabotagem é olhar sempre para o lado negativo das coisas. Por isso que ele sempre vai arrumar uma desculpa para não sair do lugar. Irmãos, eu queria concluir, porque o horário não permite a gente continuar, lendo com você o versículo de número 13. O versículo de número 13, Moisés dá a última desculpa dele. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. E eu queria concluir dizendo para você uma coisa. Talvez você pode esquecer de tudo que eu falei aqui, mas se você lembrar disso, aí você dizer: por que o senhor falou isso? Não precisou falar 30 minutos. Não, mas talvez você pode ter esquecido tudo, mas se você lembrar disso, já vai ter valido a pena. Quando Moisés deu essa desculpa, eu imaginei só uma coisa: não seja você mesmo a sua própria pedra de tropeço. Não seja você mesmo a sua própria pedra de tropeço. O que Moisés estava tentando fazer aqui era dizer para Deus: eu não sou capaz de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Mas o que Deus estava dizendo para Moisés foi assim: eu capacito você. Eu capacito você. Muitas vezes nós somos a nossa própria pedra de tropeço. Nós mesmos criamos as nossas pedras para não nos lançarmos nos grandiosos projetos que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho uma plena certeza que Deus quer abençoar muitos de nós. E sabe quem é a pessoa que vai se colocar entre a bênção e Deus para ser um tropeço na sua vida? Você pode dizer: é Satanás. Não é não. É você mesmo. Cada um de nós somos muitas vezes a nossa própria pedra de tropeço. Tudo que Deus estava falando para Moisés, e Moisés chega e ainda conclui com isso. E aí eu imaginei, eu gostei, quando chegou no versículo 14, diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse assim: cara, eu capacito você. E eu quero dizer mais uma coisa para você, irmãos: existem muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu e do que você, certo? Isso é um fato. Existem muitas pessoas mais inteligentes do que você e do que eu. Existem muitas pessoas mais preparadas do que você e do que eu. Concordam comigo? Mas Deus escolheu quem? Você. Tem pessoas muito mais inteligentes, tem pessoas que têm muito mais recursos, tem pessoas que estão em situações muito melhores que você, do que eu. Tem pessoas que estão muito mais preparadas do que a gente. Isso é um fato. Mas Deus escolheu você.
E isso muda tudo. Moisés estava dizendo, eu não sou merecedor disso, eu não tenho capacidade. Deus disse, mas eu escolhi você. Eu escolhi você. Para fazer o que outras pessoas tão preparadas poderiam fazer. Mas eu capacito você para fazer. Porque Deus escolheu você. E eu queria concluir dizendo para vocês um texto de 1 Coríntios, sempre que você se sentir incapaz de fazer alguma coisa, porque se você se sente incapaz de fazer algo, significa que você vai fazer a autossabotagem, você vai lutar contra você mesmo para não fazer. Sempre lembre-se do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Escute bem o que esse texto vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31, quando a igreja aos Coríntios estavam exatamente se sentindo exatamente para baixo, desestimulada, não querendo avançar em muitas coisas, pela região que estavam vivendo. E aí Paulo escreve uma carta para essa igreja dizendo assim, reparai, pois, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos chamados segundo a carne, nem muitos nobres, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas desprezadas desse mundo para confundir as fortes, ou os sábios, e Deus escolheu os que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Com qual propósito? A fim de que nenhuma carne se vanglorie na presença dele. Irmãos, o chamado de Deus é paradoxal. O chamado de Deus não está dentro da lógica humana. O chamado de Deus não está dentro da estrutura que você e eu costumamos ver e achar do que o mundo está dizendo, porque Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sabe o que ele está querendo dizer? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, mesmo que você não goste de fazer isso, mas olhe para a pessoa, na sua casa também, olhe para a pessoa que está na sua casa também, e diga assim, Deus escolheu você. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes e as sábias. Meu amado e meu irmão, não seja você mesmo a pedra de tropeço para a sua vida. Porque dentre todas as pessoas que poderiam estar fazendo até melhor do que você está fazendo, mas Deus não contou com elas, porque Deus escolheu você. No nome de Jesus. Amém. E aí a gente vence a autossabotagem na nossa vida e seremos bem-sucedidos para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar, depois a gente faz um momento de oração. E que essa canção seja a continuação da voz de Deus para você. Vamos louvar ao nosso Deus. Essa próxima canção, ela é um pouquinho mais rápida do que a gente vai tocar hoje. A gente vai tocar ela num ritmo um pouquinho mais lento, para que você possa prestar bastante atenção na letra dessa canção e refletir sobre ela, vai refletindo sobre ela enquanto a gente vai cantando. Quando Deus escolhe alguém. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração, capaz
capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre as palavras que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Escuta, você é um vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Ele capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Pois o que custar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Cante com toda a firmeza no seu coração. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para triunfar. Muito obrigado porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E o teu chamado sempre e sempre nos levará ao triunfo. E muito obrigado, Senhor, mesmo não sendo merecedores do teu amor, mas a tua graça nos basta. Nos ajuda, Senhor, a vencer todos esses gatilhos que podem tirar a nossa qualidade de vida. Nos ajuda, Pai, a vencer a tristeza, a depressão. Nos ajuda, Pai, a vencer a angústia. Nos ajuda a vencer a ansiedade. Nos ajuda a vencermos a autossabotagem. Nos ajuda a sermos vencedores. Que a tua palavra diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Fica conosco e nos ajuda a caminhar sempre na tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sente aí rapidinho. Nós estamos com um horário super, mega estourado do planejado. Mas eu só quero lembrar os irmãos, em primeiro lugar, agradecer a coragem dos irmãos de terem vindo. Hoje estamos com outro grupo, né? Domingo passado estávamos com um grupo, este agora com outro. Mas agradecer aí o carinho, o apoio, as orações. Se cuidem, né? Estamos ainda no meio de uma pandemia e todo cuidado ainda é pouco. Mas que Deus abençoe a nossa vida
para a glória dele. Você que está em casa, Deus abençoe também a sua vida. Ficou distante a câmera agora, né? Porque a câmera ficava aqui, mas ficou um pouquinho distante, mas está bom. Que Deus abençoe você que está aí em casa. Só lembrar os irmãos, quarta-feira temos o nosso culto ainda, pelo menos até meados do mês de outubro agora, vamos ter o nosso culto pelo Instagram, às 20 horas. E a EBD, provavelmente até o final do ano, pelo Google Meet, né, que nós oferecemos nessa plataforma, que muitas pessoas já estão lá lidando com ela. Hoje tivemos mais pessoas participando, e vamos ficar até o final do ano tendo estudo bíblico por ela. Estamos estudando Efésios, depois de 3 domingos saímos do capítulo 1, depois de 3 domingos, graças a Deus. Mas participe, começa às 9h30 da manhã, tá bom? Domingo que vem à noite vamos ter a celebração da ceia. Pastor, mas eu não vou me inscrever porque vai vir outro grupo, não tem problema, tá? Vocês ficam para o mês de novembro, tá bom? Já ficou você tomar ceia 6 meses? Então tá bom, um mês a mais, um mês a menos, não implica em muita coisa não. Então, próximo domingo teremos a celebração da ceia às 19 horas, e vocês que são o grupo que vão ficar para o próximo e que vão tomar a ceia depois, vocês vão estar privilegiados, porque vocês vão estar com cálices novos. O de domingo que vem ainda vai tomar no cálice antigo, mas vocês vão tomar no cálice novo, maravilhoso, entendeu? Perfeito, o cálice belíssimo, que foi adquirido, aí vai ser adquirido, não sei se foi, se vai ser ainda, mas os irmãos vão ter o privilégio, tá bom? Você que está em casa, se puder fazer sua inscrição no nosso canal, vocês aqui também, você que é membro da igreja, que não fez a inscrição no nosso canal, faça, irmão, vai ser uma bênção. Precisamos de 1000 para continuar de graça, tá bom? Nós só temos 186, precisamos de 1000 para continuar de graça, tá bom? É tão bom, né, de graça, é maravilhoso. Então, se inscreva no nosso canal, tá bom? Você também pode postar sua foto, #BemCasa, você também que ganhou o brinde, alguns vieram sem máscara, mas ganhou o brinde logo na porta, para ficar com a máscara, e aí ganhar um brindezinho, e se você quiser tirar sua foto e postar, vai sair aqui também no próximo domingo para você, tá bom? Mais algum aviso? Se não, vamos ficar de pé para encerrar o culto. A câmera está virada para vocês, aquela câmera lá, é lá, tá? Dê um tchauzinho para as pessoas que estão em casa, tem bastante gente aí nos acompanhando, dê tchauzinho para elas, que Deus abençoe. Próximo domingo um outro grupo vai estar aqui com a gente por enquanto, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor para agradecer a Ele. Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado porque nós podemos ter a certeza que tivemos um encontro com o Senhor, e esse encontro sim muda a trajetória da nossa vida. Muito obrigado por aqueles irmãos que estavam em casa, que estão em casa nos acompanhando, que pararam tudo para nos acompanhar. Louvado seja o teu nome pela vida delas. Cuida delas onde quer que esteja. Que nós aqui possamos ir para casa em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Nos dá uma noite em paz e uma semana abençoada na tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do seu divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima noite.